Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuação, à exposição do Salmo 51. Já fizemos, só para você que não assistiu, e voltar lá e assistir, mas eu já expus, tá na playlist lá de Salmos, eu já expus os versículos do 1 ao 4, que eu coloquei o tema, o arrependimento de Davi, O versículo 1, nós vemos o pedido de misericórdia de Davi. No versículo 2, nós vimos a busca de Davi pela purificação e a limpeza. No versículo 3, Davi ele reconhece ali o seu pecado. E o versículo 4, Davi faz uma confissão direta a Deus. Então, hoje nós vamos expor o versículo 5 ao 10, do qual eu coloquei o tema a busca de Davi por purificação e renovação espiritual. Você também no vídeo anterior, no primeiro vídeo, você vai ver o contexto, Eu falei o contexto só para sintetizar. O contexto é o arrependimento de Davi, após ele ser confrontado pelo profeta Natan devido ao seu pecado com Betseba, e a morte do marido de Betseba, Urias, E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho a partir do versículo 5 até o versículo 10. No próximo vídeo a gente finaliza do versículo 11 até o versículo 19 e a gente finaliza esse capítulo dos Salmos, Salmo 51. Quero fazer aqui uma referência para vocês, de uma obra. Essa obra aqui ela traz o contexto histórico do povo de Deus, do povo judeu, que é a história dos hebreus. A capa não é mais a mesma. Eles estão com uma capa diferente agora. Eu acho que a capa é da cor de ouro. Mas essa obra aqui do Flávio José, o historiador, que ele aqui, o título diz que vai de Abraão até a queda de Jerusalém, Uma obra completa, um volume bem, com quase 1000 páginas. Só para ter certeza, mas é mais de 1000 páginas, na verdade. Então, vamos voltar aqui para o Salmo, Já fizemos uma exposição, eu rememorei para aqueles que não assistiram, pelo menos tenham uma compreensão do que foi tratado. Recomendo que você veja o vídeo anterior. Hoje nós vamos ver do versículo 5 ao 10 a busca de Davi por purificação espiritual, Davi ele vai pedir a Deus, para criar nele um coração puro, e também um espírito reto dentro dele, um espírito, uma integridade total, não somente exterior, mas interior também. Esse salmo, como eu abordei no vídeo anterior, na primeira parte, no caso, da exposição do salmo, é uma oração de arrependimento de Davi, Isso porque Davi escreveu, no caso, após o seu pecado ali com Betseba, Onde Davi reconhece a profundidade do seu pecado. Nós vamos ver hoje algumas consequências disso, E ele clama a Deus por purificação e renovação espiritual. Então vamos expor versículo por versículo, do versículo 5 até o versículo 10, no caso 5 versículos, Anterior foi 4 versículos, agora 5 versículos. No final, o que isso tem a ver com a nossa vida, como nós podemos, quais lições podemos tirar desse texto, fazer a partir da revelação total das Escrituras, no caso, a revelação completa de Deus, que é toda a Bíblia, Deus vai se revelando progressivamente, nesse caso a revelação é progressiva. Então nós vamos para outros textos e tentar trazer alguma coisa para acrescentar a nossa aplicação aqui para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Então vamos ao versículo 5, abra sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia. E vamos ver a primeira coisa aqui nesse versículo 5, O centro aqui é que Davi ele vai reconhecer a sua natureza pecaminosa.
Davi diz assim, o versículo 5 do Salmo 51. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu, né? E em pecado minha mãe me concebeu. Eu estou com uma versão aqui diferente, a NAA, né? E aqui eu li na Almeida, do século 21, né? A tradução do século 21. Isso mesmo, Almeida do século 21, e aqui agora eu vou explorar a partir da NAA. Então diz assim, né? A primeira parte do versículo, vamos explorar, tentar aprofundar um pouco. Ele diz assim, Davi, eu nasci em iniquidade. Então Davi fala da natureza humana caída a partir de Adão. Todos, né, nascem com a sua natureza caída. E o que isso quer dizer quando ele diz eu nasci na iniquidade? É que, né, a humanidade, de forma geral, a partir da queda, em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, para você que não tem uma intimidade com a Bíblia. Então, a partir daí, o homem ele é inclinado ao mal, né? E ainda no versículo 5, Davi complementa da seguinte forma: e em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então, em pecado me concedeu a minha mãe. Então, Davi reconhece essa herança, né? A herança pecaminosa, né? O pecado é um exemplo que eu poderia dar, que eu gosto sempre de usar. O pecado a partir de Adão, ele é, por exemplo, como o vírus Umbrella do Resident Evil, ou mesmo como The Walking Dead, né? Quem conhece essa série, né? Uma série com, acho que tem 11 temporadas. Então, o que acontece na série? Todo mundo está contaminado, todo mundo. Quem morre vira zumbi, né? Então, a analogia de que a humanidade em toda, né, inclusive os pais de Davi, já trazem essa herança pecaminosa, né? E Davi reconhece que herda essa herança pecaminosa, né? No versículo 6, né, traz o desejo de Davi por integridade total, né? Não só exterior. O problema hoje da humanidade, principalmente dentro do meio religioso, é a hipocrisia que Jesus encontrou também. Então, por fora as pessoas expressam ou têm um estereotipo de espiritualidade, mas interiormente as pessoas são corrompidas, né? E hoje, com o que eu tenho trabalhado, né, conseguido pão, eu vejo muito, então eu tenho contato com muitas pessoas e diante de uma população de maioria cristã, às vezes eu pergunto qual é o cristianismo que as pessoas estão vivendo, porque eu não consigo identificar, com raras exceções, se a pessoa é cristã ou não. Com raras exceções eu consigo fazer essa identificação, mas na maioria das vezes eu não consigo identificar se aquela pessoa ali é um cristão ou, nesse caso, não é um cristão, né? Isso com base exatamente no comportamento, nas atitudes que eu vejo com as pessoas que eu tenho contato. Então, o versículo 6, voltando para o texto, o versículo 6 traz o desejo de Davi por essa integridade interior e também por sabedoria, né? Ele diz assim, o versículo 6 diz: tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria, né? Então, essa parte aqui, eis que te agradas da verdade no íntimo, né? Aqui indica, né? Como se fosse algo embaçado, né? Difícil difícil de ser visto, né? Por alguém que não seja Deus, né? E nesse caso aí, o olhar de Deus, ele é um olhar penetrante, né? O olhar do Senhor é um olhar penetrante, e ele esquadrinha, né? Esquadrinha ali os recônditos mais íntimos da mente e do coração de cada ser humano, Então não há como você ocultar nada de Deus, nada, não há. E o que Deus deseja é exatamente a verdade, que a verdade esteja no íntimo, no interior, enraizado na pessoa, né? Que ele vivencie essa verdade, né? Não de forma
superficial, porque depois do pecado Davi continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, sendo que ele armou um homicídio, adulterou, tentou encobrir os seus erros, né? E Deus, ele, enquanto o ser humano não consegue ver de forma geral o interior, Deus contempla o interior de cada um de nós. E ele diz assim: e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então Deus, a ideia aqui é que Deus, ele revela, né, sua sabedoria nas profundezas do ser humano, né? E nesse caso aqui é no íntimo, no interior, né, que é o lugar mais profundo e secreto do coração, né, do ser humano, que Deus, ele ensina e ele instrui, né? Hoje através do seu Santo Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, ele aplica a palavra de Cristo, né, a nossas vidas, né? O homem caído, ele não consegue, ele tem ciência do certo e errado a partir da sua consciência, a partir da sua própria natureza como ser humano, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. No entanto, ele não consegue deixar de executar a sua natureza caída. E o que é isso? Ele é inclinado, voltado para o pecado, voltado para o mal, como Davi. Ele diz, né? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A natureza já é uma natureza voltada para o pecado. O versículo 7 ao 9, Davi vai pedir para Deus o purificar. E o versículo 7 ele diz o seguinte: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então o que Davi está querendo dizer com isso aqui? A primeira parte aqui, quando ele diz purifica-me, né? Então nesse caso Davi ele reconhece que na condição dele, né, ele necessitava dessa purificação, e essa purificação só podia ser executada por Deus. Só Deus poderia purificar Davi dos seus pecados. E aí ele traz aqui também no versículo 7, ele diz: purifica-me com isopo. O que é isso? O que é esse isopo? Você vai ver que esse isopo, ele era uma planta que era usada, né, nesse caso, em rituais de purificação no Antigo Testamento. Você vai ver um exemplo disso no livro em Levítico, né, que é um dos livros que compõem o Pentateuco escrito por Moisés. Você vai ver em Levítico, no capítulo 14, o versículo 4 ao 7, né, que esse isopo ele era usado para purificar leprosos, né, na purificação dos leprosos. Então você vê, Davi ele deseja que ser purificado, ele traz um exemplo, e aqui se nós fôssemos equiparar, é como se ele estivesse sentindo como se ele fosse um leproso e necessitasse também dessa purificação. E ele disse: se o Senhor fizesse isso, né, porque ele clama para que Deus faça isso na vida dele, ele diz: e ficarei limpo. E aí ele traz outra imagem, ele diz: lava-me, né? Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, é a segunda parte do versículo. Então Davi aqui ele usa a imagem de ser lavado, né, para exatamente expressar ali o seu desejo de ser completamente limpo e completamente renovado, né, pelo próprio Deus. E ele traz outra ilustração aqui: ficarei mais alvo do que a neve, né? Então ele deseja, o que Davi deseja aqui é ser perdoado, né? E o que Davi deseja aqui é ser purificado. O que Davi deseja aqui, a partir da compreensão de que Deus esquadrinha, Deus, o versículo aqui mais acima, né? Tu desejas que a verdade esteja no íntimo. Então Davi deseja que a verdade de Deus estivesse dentro do seu íntimo, né? E que Deus o concedesse sabedoria, né, vinda dele. Nós vamos fazer uma aplicação com isso aí. E transformado, né? Davi queria ser transformado, né? E isso para que a alma de Davi fosse mais alva, né, do que mais branca do que a neve, né? Que nesse momento aqui a alma de Davi não se encontrava. E no próximo vídeo a gente vai ver algumas consequências, né, desse pecado na prática mesmo, na vida de Davi. O versículo 8, Davi vai pedir a Deus que devolva
a alegria, né, que exatamente o pecado tirou, né? Então, veja aqui, nós podemos fazer um paralelo aqui, abrir uma aspa antes de lermos o versículo, que o pecado tira a alegria do coração das pessoas. O pecado, ele entristece. O pecado para um cristão, para alguém que professa Jesus como seu Salvador, ele acaba tirando o prazer da existência, o prazer de viver uma vida que glorifique e exalte a Deus, né? Então o versículo diz assim: faze-me ouvir, né, júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagasses, né? Então Davi está dizendo aqui o seguinte: primeiro, ele, na primeira parte aqui do versículo, ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, né? Davi aqui, ele pede a Deus que lhe devolva exatamente a alegria e o júbilo, né, que o pecado, que ele perdeu, né, devido ao pecado, e agora ele está recebendo sobre si, como nós vamos ver na segunda parte, né, tá recebendo sobre si as consequências desse pecado. Ele diz para que ele quer que Deus ele faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que esmagasse, né? Nesse caso aqui, Davi, ele sente como se os seus ossos tivessem sido quebrados exatamente pela mão de Deus, como consequência do seu pecado. E aí nós chegamos ao versículo 9, que é quando Davi ele vai pedir que seus pecados eles sejam apagados, né? Ele vai pedir que Deus remova ali, nós vamos ver que ele não se lembre ali mais dos pecados que Davi cometeu. Então ele diz o seguinte no versículo 9: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, né? Então o que Davi quer aqui? Primeiro ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados. Davi pede a Deus aqui, né, para não olhar para os seus pecados, né? Quer dizer, ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados. É como se Deus, ele quisesse que Deus virasse as costas para os seus pecados, né? E ele diz assim: e apaga todas as minhas iniquidades. Então Davi deseja que os seus pecados sejam removidos de tal forma que não deixe vestígios, né? Seja apagado, né? Como se nunca tivesse existido, né? E aí nós chegamos ao versículo 10. No versículo 10, Davi aqui, Davi vai clamar a Deus por renovação espiritual. E aí ele traz como que esse processo, que ele desejaria que Deus executasse esse processo na sua vida. E ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? E renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Então o que Davi quer aqui? Quando Davi diz assim, quando Davi usa a palavra aqui, por exemplo, cria em mim, quando ele usa a palavra criar aqui, né? Essa palavra ela vem do hebraico, né? Que significa, do hebraico é bará, né? E essa é a mesma palavra usada em Gênesis 1:1, né? Para exatamente a criação do mundo. No princípio criou Deus, né? Então é a mesma palavra aqui que é usada em hebraico, bará, né? Então o que Davi aqui, o que Davi está fazendo? Davi está pedindo uma obra criativa de Deus, né? Divina, uma obra ali criativa divina, né? Algo que só Deus pode fazer. Então o que Davi quer é que Deus crie dentro de Davi um coração puro, né? Algo que somente o próprio Deus pode fazer. Clínica de reabilitação não resolve, não cria um coração puro, né? Não cria, né? Associações ou ONGs não criam um coração puro, né? Modos de vida através da educação não criam um coração puro, né? Então só quem pode criar um coração puro, só quem pode transformar a vida do homem a partir do cristianismo é o próprio Deus, né? E aí ele diz aqui: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então primeiro ele quer que Deus dê para ele um coração puro, e depois ele quer um espírito inabalável. O que é isso? O que isso quer dizer?
exatamente que Davi pede para Deus renovar um espírito inabalável dentro dele, né? E isso aqui de forma implícita, né, vai implicar exatamente uma estabilidade de Davi, né, e firmeza espiritual, né? Nesse caso aqui só pode vir de Deus, né? Que é a atuação de Deus na vida do ser humano de tal forma que esse ser humano ele mude de verdade e consiga seguir, né, perseverar até, nesse caso cristão, a volta de Jesus. Diante dessa parte, desses 5 versículos, né, do 5º até o 10º, depois nós vamos explorar a partir do versículo 11 até o versículo 19, né? O que nós podemos tirar de lições para nossas vidas, depois de fazer a conclusão desses versículos, para no próximo vídeo a gente finalizar o Salmo. Quais são as conclusões, as aplicações primeiro, que nós podemos trazer para nossas vidas? Que lições nós podemos tirar para nossas vidas? Existe alguma lição aqui para tirar a partir dessa parte desse salmo penitencial de Davi, né? Um salmo de arrependimento? Existe alguma lição? E a primeira, trouxe aqui algumas lições, né? Mais precisamente 4 lições que nós vamos trazer aqui para aplicar às nossas vidas. A primeira de todas é que o cristão, ele deve reconhecer os seus pecados, né? Reconhecer. E isso por quê? Porque ele não chegou à glorificação. E logo, como o próprio Davi traz, nós temos uma natureza pecaminosa. Então, há necessidade desse reconhecimento, há necessidade de nós confessarmos os nossos pecados, né? Em Provérbios 28:13 diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, um dos pontos, se nós não reconhecermos e não confessarmos os nossos pecados, jamais nós alcançaremos misericórdia, mas precisamos reconhecer a cada dia os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, por mais que Jesus tenha pago pelos nossos pecados passado, presente e futuro. Isso não dá uma carta branca para uma vida de iniquidade. A segunda aplicação é que nós devemos buscar, né, em Deus por sabedoria, né? Nós vemos que Davi diz assim: desejas que a verdade esteja no íntimo, no interior, né? No coração me ensinas a sabedoria, né? Então, nós devemos buscar exatamente, primeiro, compreender a verdade de Deus. Quem é a verdade de Deus? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E com isso nós devemos buscar a sabedoria de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós não nos achamos capacitados, né? Sábios com sabedoria, né? Como Salomão, por exemplo, né? Mas nós podemos ser agraciados e alcançarmos essa sabedoria como pedindo. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 5, diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Então, peça sabedoria a Deus, peça entendimento para lidar com as coisas as situações mais adversas do nosso cotidiano, né? Para que nós possamos fugir de uma condição existencial pecaminosa que tanto desagrada a Deus. O versículo 3 diz assim, a terceira aplicação que nós podemos trazer para nossas vidas é que nós devemos pedir, né, ou buscar em Deus, né, purificação, nesse caso aqui uma vida de santidade, né, nós devemos clamar a Deus, né, que a cada dia nos purifique, né, e também perdoe os nossos pecados, né. E é interessante porque o apóstolo João, ele no seu texto, em 1 João, ele diz assim, né, João 1,7, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, né. O cristão que diz que está na luz, mas não tem comunhão com o próprio irmão, ele não está na luz, né. E aí ele diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a nossa purificação, ela foi
consumada através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. Hoje o cristão ele se apropria dos méritos de Cristo, né? Daquilo que Jesus fez sobre as suas vidas, né? De graça, né? Não uma graça barata, mas uma graça vicária, uma graça onde alguém teve que pagar pelos nossos pecados. E por fim, né? Aqui, olhando o exemplo de Davi, trazendo para as nossas vidas, nós entendemos que nós devemos buscar a cada dia uma renovação espiritual. Muitas vezes o cotidiano, falo isso com propriedade a partir de mim mesmo, o nosso cotidiano ele acaba nos distanciando de Deus, acaba esfriando a nossa fé e muitas vezes nos conduzindo até o pecado, como foi o caso de Davi, que estava no lugar errado, na hora errada, onde não devia estar. E aí foi alcançado pelo pecado ali e executou esse pecado, né? Consumou, poderíamos dizer assim, e como consequência trouxe consequências terríveis. Depois nós vamos explorar a família de Davi e algumas coisas que aconteceram de forma tão cruéis com ele devido à sua conduta, né? Então, nesse caso, nós devemos pedir a Deus, né, a cada dia por renovação espiritual, né? E nesse caso aí, com isso, né, Deus ele vai nos renovar, né? E nosso desejo deve ser que Deus nos dê cada dia mais, ele encontre no nosso íntimo um coração puro, né? E que nos conduza exatamente a uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então nós precisamos ter uma vida, viver uma vida que engrandeça, exalte e enalteça o nome do Senhor e do quais as pessoas possam ver pequenos cristos através das nossas vidas. Eu quero trazer aqui um texto do apóstolo Paulo aos Romanos para a gente ir para a conclusão, né, que se encontra em Romanos. Passou um carro aqui fazendo barulho. Em Romanos, o apóstolo Paulo nos traz uma aplicação de uma conduta de renovação espiritual e de uma conduta que nos conduz à santidade. Ele diz o seguinte em Romanos, no capítulo 12, né, após toda a sua dogmática, uma das dogmáticas mais profundas, que é o texto de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, uma das dogmáticas que até hoje tem tocado e tocou a vida de grandes homens, né? Grandes homens de Deus, né? Inclusive Martinho Lutero. Ele diz o seguinte, logo após todo esse apanhado de doutrinas que o apóstolo Paulo começa a partir do capítulo 1 de Romanos e vai até o capítulo 12, quando ele vai começar suas aplicações práticas, ele diz assim: portanto, diante de tudo que vocês ouviram, né, irmãos, e pela misericórdia de Deus, né, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. Ele traz aqui a ilustração dos sacrifícios do Antigo Testamento, só que aqui esse sacrifício vai ser você mesmo. Ele diz: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, o seu corpo ele tem que ser um sacrifício vivo, e esse sacrifício deve ser santo, e esse sacrifício deve agradar a Deus. E este é o verdadeiro culto racional de vocês. E aí ele traz aqui uma diretriz, e não vivam então, diante disso, conforme os padrões deste mundo, né? Davi tentou seguir esse padrão do mundo, né? Pegar aquilo que não lhe pertencia, né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não viva conforme os padrões deste mundo. E qual é o padrão deste mundo? Um padrão do mundo é uma condução do cristão para uma vida pecaminosa que o distancie de Deus. Então, o cristão não deve, mas deve ser transformado pela renovação da vossa mente, que foi transformado a partir da atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? E aí, diante disso, nós vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Assim nós vamos concluir. Qual é a conclusão que nós tiramos do versículo 5 ao 10? Né? O versículo 5 ao 10, ele nos ensina sobre a importância, né, do arrependimento sincero, né? Não qualquer arrependimento, mas um arrependimento sincero, e também da busca por purificação e renovação espiritual. E o que Davi nos mostra com isso, né?
é que se nós reconhecermos nossos pecados, primeiro o passo, né? E aí clamarmos a Deus por perdão, diante disso, qual vai ser a consequência? Nós vamos experimentar a misericórdia e a graça de Deus. E com isso, o que eu desejo a sua vida é que Deus renove o seu relacionamento com Ele. Se você estiver passando pelo momento do qual eu não sei, não conheço sua vida, não sei o que você, não sei nada sobre a sua vida, nem sei quem você é, né? Talvez tenha chegado aqui por acaso, né? Entre aspas, né? Mas Deus tenha trazido você até aqui, né? E com isso você ouviu tudo isso, que o desejo do fundo do meu interior é que Deus gere em você um coração puro e que Ele renove aí, crie, né, um coração puro e renove a sua vida de uma tal forma que Ele lhe dê um espírito inabalável, mesmo diante de qualquer circunstância, que você não consiga ser afetado pela influência do mundo sobre a sua vida, a tal ponto de virar as costas para Deus, mas que Deus possa olhar para a sua vida e não possa encontrar uma vida tendenciosa, proposital de pecado, a ponto dele fazer o que Davi fez, pede aqui para Deus, que Deus vire as costas para os seus pecados, que Deus apague os seus pecados e que o deixe mais alvo do que a neve, né? É o hino que a gente canta nos cultos de Santa Ceia. Mais alvo que a neve serei. Então, é isso. Chegamos à segunda parte desse nosso pequeno estudo sobre o Salmo 51, né? Que é um salmo de arrependimento, um salmo penitencial de Davi, né? Eu desejo que Deus possa abençoar a sua vida. Desejo também que, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas esse vídeo para que elas possam também ser agraciadas e aprenderem um pouco sobre a palavra de Deus, né? E deixa aí o teu comentário, deixa o teu like, porque é importante para que o vídeo seja considerado pelo YouTube relevante e ele seja indicado para outras pessoas. Que o bom Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, quando nós vamos concluir o Salmo 51.